Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece, é qualidade, é tradição, é diversidade. Então, se você quiser conferir os novos produtos da Mesani, é só você acessar o site www.mesani.com.br. Humanidade Livre é um programa de reflexão. Então nós procuramos aqui refletir sobre diversos aspectos da vida. Por quê? Porque a vida tem que ser refletida. A vida tem que ser uma construção nossa, mas através da nossa reflexão. A vida que não é refletida, ela pode cometer muito mais erros do que aquela vida que é pensada, que é meditada, que, enfim, que é construída através de uma lógica que me leve a um determinado fim, me leve àquilo que a gente chama de felicidade, ou seja, a realização pessoal e até mesmo a felicidade coletiva, por que não? Cada um de nós contribui para que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Então, o objetivo desse programa é a gente ajudar com reflexões para que nós todos, eu, você, nós possamos contribuir para a nossa própria felicidade e a felicidade das pessoas que nos acompanham, né? Como diz o budismo, né? Se você é feliz, eu também sou feliz. Então a felicidade de um acaba complementando a felicidade de outras pessoas. E nesse programa nós já refletimos sobre vários aspectos da nossa vida. Se você quiser conferir os outros programas, é só você entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou entrar na página do Facebook da TVC Bauru. Estão lá os programas nossos, todos eles desde o início. E também no canal do YouTube, Padre Beto, meu canal do YouTube é Padre Beto, e também o canal do YouTube da TVC, né, do canal aqui de televisão. Então você confere os outros programas também se você quiser ou se interessar por algum tema, né? Nós já refletimos sobre ética, sobre autonomia, sobre independência, sobre amor, e agora nós entramos numa nova fase do programa. Nós estamos assim nos inspirando como nós vamos nos inspirar também em outros livros, nós estamos nos inspirando nessa fase do programa no Evangelho de Marcos. Então nós estamos assim tirando algumas partes do Evangelho de Marcos para a gente poder refletir sobre a nossa vida, o sentido dela e também entender o que o Evangelho de Marcos pode contribuir para a nossa existência, para a nossa vida comunitária ou individual. E continuando a leitura de Marcos, hoje eu escolhi um trecho que é o capítulo 1, versículos de 14 a 15. Mas antes de ler para você e a gente puxar daí alguns pontos de reflexão, eu gostaria de mandar um grande abraço, um carinhoso abraço para Lamônia Santos, para o nosso querido Alexandre De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, Danilo Teixeira, Jorge Santana, Elídia Nascimento, um grande abraço, Elídia, nosso querido Charles Trevisan, a Vera Fernandes, a Suzy Checheto, o Douglas Rocha Nascimento, quem mais aqui? O Giovanni Henrique Trevisan, um grande abraço, Giovanni, a Renata Agulhari e a Mariette Rodrigues. Gente, um grande abraço para vocês, um maior carinho ter vocês aqui nos acompanhando e ajudando na reflexão. E eu não disse ainda nesse programa, mas se você quiser sugerir algum tema, é só anotar aí no Facebook ou então no nosso canal no YouTube o tema que você acha interessante ser refletido e nós iremos tentar abordá-lo com certeza aqui no nosso programa. Mas como eu disse, nós vamos tentar pensar alguns pontos interessantes desse capítulo 1, versículos de 14 a 15 do Evangelho de Marcos, que é o início da vida pública de Jesus. E esse texto diz o seguinte: em seguida, quando João foi posto na cadeia, Jesus foi para a Galileia e pregava o Evangelho de Deus, dizendo, e aqui vem o importante, o tempo cumpriu-se, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Bom, eu vou até repetir essa fala de Jesus. O tempo cumpriu-se, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho.
É uma fala bastante densa, tá? Que daqui nós podemos tirar várias pistas. Bom, em primeiro lugar, é muito bom a gente esclarecer que o Cristo, ele não veio pregar uma religião. Não é uma religião que ele veio pregar. O Cristo, ele era judeu. Ele foi visto como um rabino judaico. Ele não veio fundar uma nova religião. Ele também não veio fundar uma igreja. Aquele texto de Mateus em que Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, tu és pedra e sobre ti construirei a minha igreja, é um texto escrito muito depois da vida de Jesus Cristo. É um texto escrito pelas comunidades, é uma interpretação das comunidades e uma profissão de fé e um apoio a Pedro, que era uma liderança na comunidade iniciante depois da morte de Jesus Cristo. Então o Cristo não veio pregar uma religião, o Cristo não veio pregar uma igreja, o Cristo também não veio pregar a si próprio, tá? Ele não veio anunciar a si próprio. Tanto é que Jesus não deixa nada escrito, ele não escreve nenhum livro, Jesus não deixa nenhum objeto de adoração. Jesus é muito parecido com Buda e com Sócrates. Os três não deixaram nada escrito, os três foram assassinados, os três não deixaram nenhum objeto de adoração. E os três não quiseram ser idolatrados, tá? Essa não é a intenção de Jesus. Jesus vai dizer claramente, olha, virão pessoas que farão coisas muito maiores do que eu. Então a intenção de Jesus não é ser idolatrado, essa não é a intenção. O que ele veio pregar, afinal de contas? Qual é a boa nova? Se o Evangelho leva esse nome justamente por isso, né? Evangelho quer dizer boa notícia. Qual é a boa notícia de Deus? É o reino de Deus. E reino de Deus não é uma religião. Qualquer um pode viver no reino de Deus. Qualquer pessoa, e independentemente do seu credo também. O budista pode viver no reino de Deus, o espírita pode viver no reino de Deus, o católico, o evangélico, o ateu pode viver no reino de Deus. Eu não preciso professar crença em Deus para viver no reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um ambiente, uma realidade, onde a vida é possível e possível para todos. O Cristo fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, o reino de Deus é uma realidade que eu não posso descrever exatamente, porque ela vai diferenciar de cultura para cultura, de lugar para lugar, mas o que há de comum em todos os lugares que podem ser reinos de Deus, é que esse reino de Deus gera vida e vida para todos, sem exclusão de ninguém. Esse é o reino de Deus. Como concretizá-lo depende de cada um de nós, não é? Mas essa é a proposta, esse é o anúncio de Jesus Cristo. Nós viemos ao mundo para criarmos um ambiente de vida e onde a vida ela possa transbordar para todos, não é? Esse é o reino de Deus e um desafio para cada um de nós, tanto a nível individual como para a sociedade. Por isso que o Cristo, mais do que uma boa notícia, ele traz uma provocação para nós. É uma provocação. Olha, você está provocado a viver uma vida tal que seja uma vida em abundância. Você não veio aqui somente para existir, você veio para viver realmente, viver intensamente, porque tudo que está na vida é dádiva para você viver e usufruir e fazer isso multiplicar. E o reino de Deus, seguindo a linha de raciocínio de Jesus Cristo, que depois nós vamos ver em outros trechos do Evangelho de Marcos, seguindo a linha de raciocínio dele, o reino de Deus começa comigo mesmo, começa com a minha pessoa, começa com a tua pessoa. O Cristo compara o reino de Deus com uma semente de mostarda. A semente de mostarda é uma semente muito pequena, que quando ela germina, ela vai se tornar um arbusto enorme, né? Quase uma árvore, que vai abrigar os pássaros do céu, né? As aves do céu, enfim, vai gerar vida no lugar onde está. Não é? Vai gerar vida e também vai gerar beleza no lugar onde está. Então, o reino de Deus ele começa minúsculo, ele começa na minha pessoa, comigo mesmo, com você. Basta que você queira, não é? Basta que você tome iniciativa. Agora, como assim? O reino de Deus começa comigo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é a autoria dessa frase, mas a frase diz o seguinte:
A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja onde você frequenta, mas é a igreja que você está sendo no mundo. A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja aonde você está indo ou você frequenta, mas é a igreja que você está sendo no mundo. Porque o nosso sendo no mundo, as nossas atitudes, os nossos atos, é que vão criando esse reino de Deus. Através de nós é que o reino de Deus pode ser possível. Há umas semanas atrás eu estava numa festa de casamento, eu fui realizar um casamento lá em São Sebastião e na festa de casamento eu estava conversando com um senhor, já de uma certa idade, e uma hora lá ele falou assim para mim, olha, tá vendo aquele senhor ali? Ele me apontou um outro senhor, também quase que da mesma idade que ele, e ele disse o seguinte, olha, eu quando era jovem, eu não tinha muita condição financeira, e ele já estava cursando a faculdade e tinha muita condição financeira. Então, ele financiou os meus estudos. Hoje eu sou um dentista graças ao meu cunhado, que é aquele senhor ali. E hoje eu poderia estar aposentado, mas eu não me aposentei. Por quê? Porque eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar por quê? Porque hoje eu financio os estudos de 3 estudantes. Hoje eu financio o estudo de 3 estudantes. Na condição deles, quando tiverem condições, financiar pelo menos o estudo de um estudante. Então, esse Luiz, esse dentista chamado Luiz, que eu conheci, que é de Lins, ele está sendo uma igreja no mundo. O que é ser uma igreja no mundo? É uma pessoa proativa, é uma pessoa que cria comunhão entre as pessoas. Ele entendeu o que o cunhado dele fez para ele, promoveu a sua vida. Isso é reino de Deus, eu estou gerando vida, eu estou fazendo vida, ser vida em abundância. Ele compreendeu isso e está passando para frente. Ele está financiando 3 estudantes através do seu trabalho. E na condição desses estudantes, um dia, quando estiverem bem financeiramente, poderem financiar outros estudantes também. Não é? Então isso é ser igreja, isso é criar comunhão, isso é criar proatividade na vida e fazer com que a vida se movimente e dê oportunidade para as pessoas viverem, se desenvolverem. Isso não é caridade, hein? A gente tem que prestar muito bem atenção. Caridade, isso não é caridade, isso não é assistencialismo, mas isso é promoção de vida, é dar oportunidade para que os outros possam se desenvolver e aí caminhar com suas próprias pernas. Então, o reino de Deus começa comigo. E de que maneira? Através da mudança de foco. Eu tenho que mudar o foco sobre o qual eu vejo a vida. Existem diversas maneiras de enxergar a vida. E a vida vai se desenvolver dependendo da minha maneira de enxergar a vida. Há pessoas que enxergam a vida como um fardo, não é? Algo pesado, enfim, algo que eu tenho que carregar, um mar de lágrimas que eu tenho que simplesmente sobreviver nele, não é? Essa pessoa nunca vai chegar a ser um reino de Deus ou viver como um reino de Deus. Não é? Mas nós vamos continuar falando isso no próximo bloco. Nós vamos para um break comercial e daqui a pouco a gente volta. Espera um pouquinho. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Alimentos Mesani você conhece, é qualidade, é tradição, é diversidade. Então confira lá os Alimentos Mesani, as novidades, não é? Através do site www.mesani.com.br. E hoje nós estamos refletindo um trecho do Evangelho de Marcos que fala da proclamação de Jesus, a boa nova que o Cristo veio nos trazer, que é o reino de Deus. Mas antes de continuar, eu quero mandar um grande abraço, um abraço carinhoso ao Aguinaldo Silva, ao nosso querido Éder Lúcio e ao Eli Anderson da Silva. Um grande abraço para vocês que estão aí conferindo o nosso programa. E eu havia terminado o bloco passado dizendo que eu começo a viver o reino de Deus a partir do momento que eu mudo o foco sobre o qual eu vejo a vida, a perspectiva de ver a vida. A minha vida vai ser vivida dependendo da maneira como eu a enxergo. Não é? E veja bem, há uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Ver é simplesmente captar aquilo que os meus olhos, aquilo que a realidade joga para os meus olhos. Isso é ver. Agora, enxergar é dar um sentido para aquilo que eu estou vendo. Ou seja, jogar significado sobre aquilo que eu estou vendo. Então, eu posso ver esse copo que está na minha frente. Por quê? Porque a realidade está jogando para os meus olhos o copo. Mas eu posso enxergar no copo a oportunidade de matar a minha sede. Aqui eu estou enxergando uma oportunidade. Então, eu preciso mudar a forma como eu enxergo a vida. Há pessoas que enxergam a vida como um fardo, algo que eu tenho que carregar. Então, para elas, nada tá bom, nada tá legal, tudo é dor, tudo é sofrimento, nada é bacana. Aonde for, por melhor que esteja, nunca vai ser o suficiente. Enfim, há pessoas que, infelizmente, enxergam aqui um sofrimento total. Essas pessoas são infelizes, né? São pessoas que não conseguem enxergar alguma coisa de bom na vida. Há pessoas que enxergam a vida como uma obrigação, cumprir obrigações simplesmente. São aquelas pessoas que são viciadas em trabalho, por exemplo, e que vão, quando se aposentar, vão acabar falecendo, porque não vão enxergar mais sentido na sua vida. Sua vida foi o seu trabalho a vida inteira, é atingir metas a vida inteira, é atingir objetivos a vida inteira, e não viver a vida. Aí quando se aposentam, ficam totalmente vazias. Mas isso é uma forma de enxergar a vida de uma forma equivocada. Há pessoas que enxergam a vida de uma forma positiva, mas uma forma positiva a tal ponto de cegarem. Eles são positivos demais, né? E não enxergam os problemas da vida, porque a vida não é somente um mar de rosas, né? A vida tem muitos problemas, principalmente nós brasileiros, né? Nós brasileiros temos um país assim repleto de problemas. Então nós não podemos simplesmente pensar positivamente, né? Nós temos que enxergar os problemas da vida para justamente contribuir para a solução desses problemas. Há pessoas também que são extremamente negativas, ou seja, nada tem solução. Os problemas que estão aí vão ficar aí eternamente. O mundo só tem solução depois da morte, né? Quantas religiões não pregam isso, né? Olha, não preste atenção no que está aí, porque aqui não é nossa casa. A nossa casa fica depois da morte. Não é? Tá certo que a gente está de passagem por aqui, mas a casa da gente é onde a gente está. O meu lar é aonde eu estou. O meu lar não está em outro lugar. O meu lar é onde eu estou vivendo, aonde eu estou desenvolvendo a minha vida. E é aqui que eu tenho que contribuir com a vida e, é claro, me enriquecer com ela. Então, qual é a mudança de foco? Qual é o novo foco que faz com que eu construa o reino de Deus à minha volta? O novo foco é eu tentar enxergar a vida como uma oportunidade. Isso mesmo, enxergar a vida como uma oportunidade em si. A vida foi uma oportunidade que me foi dada. E uma oportunidade para quê? Para que eu possa me enriquecer e enriquecer a própria vida. A vida vai ser uma contribuição para o meu amadurecimento e eu vou ser uma contribuição para a vida, para que ela se torne uma vida mais feliz, ou seja, uma vida que tem mais sentido, uma vida que possa ser
comungada e partilhada com outras pessoas, através da minha passagem por aqui. Ou seja, quando eu terminar a minha passagem por aqui, o mundo se tornou mais rico porque eu passei por aqui, e não mais pobre. Não é? O mundo se tornou mais rico. E eu também, ao passar por aqui, me enriqueci mais. Não é? Então, essa é a mudança de foco. Eu tenho que enxergar a vida como uma oportunidade. A partir do momento que eu enxergo a vida como uma oportunidade, eu começo a ser proativo, eu começo a construir à minha volta o reino de Deus. Aí eu vou ser aquela pessoa que chega nas situações, não para reclamar dos problemas que tem na situação, não para indicar simplesmente o que está acontecendo de errado, mas aquela pessoa que vê o que está acontecendo de errado e tenta ajudar a solucionar o problema. É aquela pessoa que chega nas situações para ser a alegria dos outros e não o mal-estar das pessoas. Enfim, é assim que eu vou construindo o reino de Deus. Tem uma frase do Cristo que é muito interessante. Ela parece ser injusta, mas ela não é. Por que ela é interessante? Porque ela é a lei da vida. Quando Cristo conta uma parábola, que é a famosa parábola dos talentos, no final ele diz a seguinte frase: a quem tem, lhe será dado ainda mais. E a quem não tem, lhe será tirado até o pouco que tem. Parece injusto, né? A quem tem, será dado ainda mais. E a quem não tem, lhe será tirado até o pouco que tem. Mas ela não é injusta, ela é a lei da vida. Quanto mais você tem, mais mais a vida te acrescenta. Quanto mais você deixa de ter, quanto mais você se fecha, você fica com o pouco que você tem, menos a vida te dá e até a vida te tira o pouco que você tem. É fácil entender isso. Quanto mais você lê, mais sabedoria você vai ter e mais vontade de ler você vai ter. Isso vira um círculo vicioso e a leitura vai te dando cada vez mais. Quanto mais você conhece pessoas, mais os seus horizontes se ampliam, as portas se abrem para você. Por quê? Porque o teu conhecimento vai aumentando de pessoas e as pessoas também vão te conhecendo. Quanto mais você faz o teu produto conhecido no mercado, mais chances de venda você tem. Porque as pessoas vão conhecendo o seu produto e vão falando para outras pessoas. Então, quanto mais você se fecha, quanto menos você lê, menos você tem vontade de ler. E os seus horizontes, a sua sabedoria vai ficando menor, vai se empobrecendo. Quanto menos pessoas você conhece, também as portas vão se fechando. Quanto menos você expõe o seu produto no mercado, a mesma coisa. Ele não vai sendo conhecido, portanto não vai sendo vendido. E essa é a lei da vida. Então, quanto mais eu enxergo a vida como oportunidade e enxergo as oportunidades da vida, mais chances eu tenho de me enriquecer e enriquecer a própria vida. Então, a mudança de foco para o reino de Deus a vida é uma grande oportunidade. E aí eu tenho que enxergar as oportunidades que a vida me traz. Ou seja, as experiências que a vida me oferece para que eu possa aproveitar. Então, nenhuma experiência deve ser evitada. Eu devo ter a coragem de mergulhar nas experiências que a vida me traz, mesmo que elas aparentemente sejam experiências negativas. Mesmo com as experiências negativas, eu vou me enriquecer, porque eu vou aprender muito. Então, eu não posso ter medo de agarrar as oportunidades da vida, porque é isso que vai fazer com que eu me enriqueça e possa ter experiências que, através delas, eu também posso enriquecer a vida. E aqui vem a felicidade de viver. Qual é o grande obstáculo para isso? O grande obstáculo diante das oportunidades da vida chama-se medo. Exatamente, o medo. O medo é o contrário da fé, tá? O que é fé? Fé é coragem. Fé é coragem de viver. É enxergar a vida como oportunidade e se atirar na oportunidade ou nas oportunidades da vida. O medo é o contrário. É claro que o medo não pode ser demonizado, tá? Existe o lado positivo do medo.
Se os nossos ancestrais não tivessem medo, a nossa espécie já teria se acabado, não teria sobrevivido. O medo ele pode ser nosso amigo, tá? Numa determinada medida. Quando que o medo é nosso amigo? Quando ele faz com que eu me prepare para situações difíceis. Então eu tenho uma determinada situação difícil, que eu tenho uma dificuldade com essa situação, então esse medo dessa situação faz com que eu me prepare melhor para enfrentá-la. Eu tenho medo de falar em público, então eu vou exercitar em casa, eu vou procurar criar situações para que eu possa falar em público, e isso vai tirando então o meu receio, não é? E vai me preparando para essas situações. Se eu tenho medo de determinada prova, o exame, é claro que eu vou me preparar melhor para esse exame. Então o medo ele é um sentimento que pode ser nosso amigo, porque ele nos previne dos perigos e faz com que eu seja uma pessoa preparada para situações difíceis, uma pessoa que não é negligente, não é? Aquele que arrisca, ele não pode ser negligente. Ele não está sendo negligente, ele está arriscando, ele não está tendo medo de agarrar as oportunidades. Mas ele tem aquele receio, aquele medo que faz com que ele se prepare, estude, não é? Diante de determinada oportunidade. Agora, o medo tem seus estágios, não é? O medo ele começa com prudência, ele gera prudência em nós, ele gera cautela, não é? Mas também aí ele pode passar da cautela para o alarme. Ele pode passar do alarme para a ansiedade, da ansiedade para o pânico e do pânico para o terror. É aí que o medo passa a ser de amigo, passa a ser inimigo nosso. De amigo ele passa a ser vilão. Quando é que eu sei que o medo começa a se tornar meu vilão? Quando ele começa a gerar ansiedade. Quando eu começo a ter ansiedade por causa das oportunidades da vida, aí então eu começo a só pensar no futuro e não agir no presente. E o reino de Deus é agir no presente. Não é? Então, cuidado. O medo é bom até certo ponto, até o momento que ele cria prudência. Não é? Passou daí, criou ansiedade, então começa a refletir sobre a sua ansiedade. Tá bom? Mas nós vamos parar por aqui. A gente vai continuar no próximo programa. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nos assistindo, interagindo com a gente. O San Vitor, lá do Paraguai, um grande abraço para você. E a gente te aguarda no próximo Humanidade Livre, tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana, não perca as oportunidades da vida, abrace a vida, se atire nela, viva, não somente exista. Até mais.